Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 104. Título: Nos mesmos pratos. E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus 26, 23. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do Mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus continue a nos envolver. Meus irmãos, vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, e veremos os itens de 15 a 17. Entendemos que os Espíritos do Senhor ensinam a forma não é nada, o que vale é o pensamento. Não indicaram nenhuma forma absoluta de prece. E essa coletânea de preces é para fixar as ideias e chamar a atenção para certos princípios da doutrina espírita. Desculpe. Também há pessoas que sentem dificuldades em desenvolver ideias e até duvidam que oraram. Então, as preces sugestivas nessa coletânea ajudam. O item 15 diz assim: para afastar os maus espíritos. Para afastar os maus espíritos.
inicia com uma citação de Mateus, o ensino de Jesus, a citação de Mateus, no capítulo 13, versículos 25 a 28. Inicia assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapinas e impurezas. Está cheio de rapina e impureza. Isto é, por fora, bela viola, não é verdade? Por dentro, pão borolento, como diz o outro. São os sepulcros caiados de branco. O 16, vem Kardec analisando, desenvolvendo o ensino de Jesus. Ele inicia, ele diz assim: os maus espíritos só vão aos lugares em que podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não é o suficiente pedir, nem mesmo mandar. É necessário que tiremos de nós aquilo que os atrai. Então, na verdade, atraímos os maus espíritos com os nossos sentimentos. E lembramos da questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Os maus espíritos pressentem as nossas mazelas e, por vezes, apresentamos uma imagem que não é a verdadeira, não é verdade? Repetimos, por fora, bela viola. É aquela aparência que não, interiormente, não condiz com o exterior. O exterior e o interior totalmente em desalinho. E o que fazer, meus queridos irmãos? Buscar as boas qualidades do coração. Limpamos o corpo, tomamos banho, não é? Arrumamos o cabelo, colocamos uma roupa limpa. Precisamos limpar a alma dos sentimentos negativos para evitar companhias espirituais perturbadoras. E como sentimos a presença desses espíritos em nós? Qual é o sinal? Em forma de sentimentos, assim, baixos, de ideias, de sensações de baixo teor vibratório. Uma tristeza repentina aqui, um inesperado envolvimento passional ali, impulsos agressivos podem estar associados à presença de espíritos que se aproximam. Então, assim como se limpa o corpo, muito bem, nós precisamos limpar a alma. E vivemos num mundo de expiações e provas, onde existe um grande número de encarnados e desencarnados. Chico Xavier dizia que o número de desencarnados é maior do que o número de encarnados, espíritos que vagam. A 17, aí vem a prece sugestiva, que inicia: em nome de Deus Todo-Poderoso, sempre em nome de Deus, não é? Que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons espíritos me protejam contra eles.
Pedir aos bons espíritos assistência espiritual. Afastai do meu coração a inveja, o ódio e todos os sentimentos contrários à caridade. É como se fosse uma troca. Se alimentamos sentimentos negativos, atraímos companhias espirituais negativas, não é? Vamos então, com muita força de vontade, teremos ao nosso lado companhias espirituais do bem e do amor. E chegamos à bela conclusão, meus queridos. Atraímos o que pensamos. Um amigo espiritual adverte: empenhe-se por disciplinar seus pensamentos e impulsos. Se o mau espírito não se afasta, podemos nos afastar dele, com elevação do nosso padrão vibratório, cultivando o equilíbrio e o bem a todos. Que Jesus nos abençoe. Sugerimos que abram o Evangelho, releiam o estudo, ele é curtinho, mas releiam o estudo porque é muito interessante essa prece, muito interessante. Que Jesus nos abençoe e recebam um abraço.